Olá a todos. Hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre este livro aqui, Conspiração no Gênesis 6, como os descendentes dos gigantes e as sociedades secretas planejam escravizar a humanidade. Muito interessante esse livro aqui. E o assunto é sobre o mito mundial. O que é o mito mundial? É o mito que está por trás de todas as lendas. Vamos dizer assim, é um mito que todos os povos têm em comum, certo? Pois bem, e no final dessa apresentação a gente vai chegar neste ponto aqui. Eu não vou falar no início, vamos chegar no final. O que é este ponto aqui? Aqui é na frente do Instituto Rockefeller nos Estados Unidos. O Prometheus trazendo fogo para a humanidade. O que é esse Prometheus aqui? Pois é. Então os anjos caídos, eles são adorados. E as histórias malignas, as coisas horríveis que eles fizeram, são contadas muitas vezes como assim: olha como eles foram bonzinhos, olha só como eles entregaram as coisas. Sem eles a gente não teria conhecimento, né? E eles colocam aqui uma coisa interessante aqui em cima, ó. Prometheus, o professor, teacher. Oh, o teacher de quem? Meu que não é. Então assim, a gente vai chegar nesse ponto aqui, é um ponto interessante, vai ficar pro final. Antes disso, vamos começar com outros itens. Sim, e lembrando, segue o link abaixo com desconto, acho que é de 50% desse curso Ervas Medicinais, parte 1, para quando o médico não está a caminho. Lembre-se, não são aconselhamentos médicos, simplesmente é uma compilação de informações consagradas na parte de ervas medicinais, certo? Pois bem, e é interessante, é uma continuação não só do curso do Segredo dos Chás e depois do Preparação de Ervas Medicinais, Técnicas dos Povos Antigos, agora a terceira parte, certo? E depois vai ter uma parte a mais ainda, parte 2, mas só daqui uns 4 meses ou um pouco mais. Pois bem, todos os meses eu vario um pouco os cursos. Eu tenho cursos principalmente da parte de desenvolvimento pessoal, negócios, probióticos e pré-bióticos e também na parte de ervas medicinais, chás e tudo mais. Quem tiver interesse, todo mês tem um curso novo e esses cursos vão somando lá. Então, ao invés de a pessoa falar o seguinte: eu quero comprar 10 cursos, quero comprar 5, quero comprar 4, eu coloco a opção da área de membros, onde a pessoa paga $7 por mês. E assim, os cursos estão todos em português, você vai lá, você pode assistir quantos cursos você conseguir no mês, certo? E aí, todo mês tem um curso novo, então a pessoa vai se mantendo lá na área de membros, ela não precisa assistir tudo de uma vez. Tem mais horas de vídeo aqui, provavelmente, em curso, do que tem aqui no YouTube. Então assim, não dá pra assistir tudo em um mês, você vai assistir aos pouquinhos, você pode definir: vou assistir 3 cursos esse mês, vou assistir 4, vou assistir 2, e assim vai, certo? Pois bem, agora vamos à parte interessante, o mito mundial. Segundo Frank Joseph, o cataclisma do dilúvio foi a hereditariedade comum em todo o mundo e ao longo de toda a humanidade. Além da Bíblia, a gente tem no mundo mais de 500 diferentes e distintas coleções de mitos, lendas, etc., que relatam o mesmo evento, certo? Mais de 500. No mundo inteiro, todos os povos relatam o mesmo evento. Aí chegam os cientistas, bacanões lá da universidade, e dizem assim: ok, todos os povos do mundo dizem a mesma coisa. Então tá, então como a gente não entende como isso pode ter acontecido, então tudo isso não é verdade. Nós somos inteligentes, eles são burros. Presta atenção, o cara que não entende se chama de inteligente e chama todos os outros que estão vendo o mesmo fenômeno de burro. Bom, vocês sabem quem são os burros aí, né? Ou seja, no sentido ruim da palavra, né? Porque a gente já discutiu o sentido da palavra burro, né? Mas vamos lá. Então, existem mais de 500 diferentes relatos no mundo sobre o assunto. E ele ainda diz, que a palavra cataclisma vem do grego cataclismos e está associada ao mesmo evento que é o dilúvio. O próprio Joséfos, o historiador Joséfos, comentou que todos os escritores bárbaros da história comentaram sobre o dilúvio e a arca. Ou seja, é uma coisa comum, certo? Pois bem, parece que as memórias do dilúvio e dos Néfilins foram guardadas em diversas lendas ao longo do mundo, desde a dispersão de Babel. E tudo isso não foi mera coincidência. Por exemplo, Frank Joseph escreveu que as lendas da Índia são idênticas às dos titãs gregos. Daiatia e Asuras era uma raça de gigantes que inicialmente era virtuosa e depois, em tese aqui diz, se tornou depravada e violenta, canalizando a sua fúria nos humanos inferiores, os quais eles escravizavam.
para os Vedas, os Asuras eram lembrados como semideuses. E aí vem a palavra que tanto incomoda durante essas apresentações, porque assim, todas essas sociedades antigas, eles chamam os anjos caídos, os anjos, etc, tal, de deuses. Então assim, na Bíblia, efetivamente, na Bíblia, se você for lá na raiz, na Bíblia, você vai ver que aparece na outra palavra, que é Elohim, certo? Não aparece a palavra deuses. Até porque Deus vem de Zeus, a mesma coisa, tem a mesma raiz, percebe? Então assim, é uma coisa interessante, as pessoas elas não gostam de falar as coisas na raiz, né? Não gostam quando eu faço algum comentário aqui, em hebraico é assim, em tal coisa é assim, as pessoas não gostam. Mas as mesmas pessoas que gostam de usar a sua língua, né, o português, etc, tal, não se incomodam de usar termos em grego, como por exemplo Christos. Não se incomoda, certo? Mas em hebraico não pode. Pois bem, então continuando aqui, vamos lá. Os Vedas, eles recordam também o quê? Os Marutos, que eram um tipo de novo, deuses, certo? Entre aspas, violentos da tempestade. Eles eram fortes, brilhantes e de um aspecto terrível de se olhar. Era um grupo terrível que devorava seus inimigos, Marutos. Eles eram heróis no sentido original da palavra. A gente tem um vídeo aqui no canal falando sobre a origem dessa palavra heróis e o porquê essa palavra é extremamente má, ok? Má. Quando uma pessoa é chamada de herói, isso não é positivo, ok? Não, herói é positivo, é isso que te ensinaram na televisão, ok? Mas não é assim a origem do negócio. Pois bem, eles eram heróis no sentido original da palavra, nasceram juntos, eram semiluminosos, com tamanha força que faziam os homens tremerem. Eles eram gigantes terríveis que decoravam a si mesmos com ornamentos brilhantes. Pois bem, eu peguei algumas figuras aqui da internet, olha que interessante. Tá aqui os Marutos, né, o negócio na nuvem e tudo mais. Aqui os gigantes aí com os negócios, os enfeites. E aqui um negócio daquele do Avatar, daquele filme Avatar. Pois bem, você vê assim, uma coisa engraçada, né? Os indianos, eles pintavam lá a deusa deles, Shiva, e aqueles outros deuses, tudo de azul, né? Tudo de azulzinho. E aí você vai ver as ilustrações que o pessoal usa, eles usam azul. Olha só, um tom de azul, o Avatar azul, né? E a gente tem aquela história que o pessoal fala, olha, a realeza tem sangue azul. Interessante, só um comentário. Continuando aqui, vamos lá. A tribo do oeste africano, chamada Yoruba, reconta uma lenda que um ser supremo, vou deixar entre aspas aqui, chamado Olorum, ordenou ao deus Oxina, de novo entre aspas, a formar seres da terra. Similarmente, Madagascar, o deus, entre aspas, deu para sua filha, a mãe terra, o fôlego da vida para suas bonecas de argila. Na Polinésia, conta que Kane nasceu de sua mãe, a mãe terra, e de seu pai. Bom, aqui tem, olha só, tá escrito com K, ok? O nome do pai do Kane era Ku, ok? K-U, não é um palavrão, ok? O nome tá escrito aqui, não tem como falar outra coisa, tá escrito aqui. Conhecido também como, aí abre aspas, né, pai do céu. É uma profanação, as pessoas... Quando os índios falam assim de deuses vindo de cima, e a gente não está falando do Criador, a gente está falando desses deuses, e a gente está falando no plural o negócio, da forma mais assim, puxa vida, eles muitas vezes estão falando então de anjos caídos. Okay? E neste livro aqui, o que eu gostei desse livro é que assim, ele faz uma distinção muito boa, ele é um estudioso muito bom, então ele distingue assim, olha, essa parte aqui, eles estão falando de anjos caídos. Nesta parte aqui, eles estão falando realmente do Criador. Nesta parte aqui é isso, nesta parte aqui é aquilo. Então, ele faz uma distinção muito boa. Eu achei muito interessante isso. Ele tem um bom ponto de vista na questão de sabedoria. E, por enquanto, aqui tá bem interessante a análise que ele faz. Continuando. A mitologia céltica fala de árvores. Olha quantas vezes vai aparecer árvores aqui. Eu estou colocando sublinhado. Fala de árvores como sendo uma ponte entre o céu e a terra, as árvores. Ok. Em muitas lendas, as árvores substituem os montes sagrados para recontarem o mesmo mito. David e Margaret dizem que a árvore mundial,
certo? A árvore mundial, descrita em muitas lendas, é a árvore do conhecimento do bem e do mal, de Gênesis. E que esse conhecimento nas culturas panteísticas segura os segredos da imortalidade. Nesses contos, dragões protegem a árvore mundial, assim como é descrito em Gênesis os querubins que protegem o Éden. Similarmente, os atlantianos honravam o quê? A árvore da vida, escondidos em rituais secretos e sagrados, entre aspas, e eles deram o nome dessa árvore de Árvore do Dragão. Olha só, Árvore do Dragão. E essa árvore é conhecida por suas propriedades curativas e de imortalidade. Tem muitas instituições que usam a árvore, né, essa árvore, para simbolizar coisas que eles não querem que as pessoas entendam. As pessoas elas não entendem assim. Todos os símbolos eles têm significados. Todos os símbolos. Olha só, o que é isso aqui? Ah, Afonso, aqui é a letra S. S daqui, similarmente, ó, é o S. Não, isso aqui é o símbolo que identifica a letra S. Isso aqui é o I. É um símbolo. Tudo é símbolo, ok? Só que tem símbolos que a gente usa para ler e tem símbolos que algumas pessoas conseguem ler e outras não, porque as pessoas não aprendem a ler símbolos, ok? Mas as pessoas que colocam os símbolos, elas sabem exatamente o que elas estão colocando, elas sabem exatamente o que elas estão adorando, ok? Bom, continuando aqui. Agora, o que precisa ser entendido aqui é o mais importante. E é o mais importante, até este ponto, é que as árvores chamadas evergreen, que elas ficam verde o ano inteiro, que nem o pinheirinho, ele fica verde o ano inteiro, inclusive no inverno, elas simbolizam a imortalidade, pois sempre estão verdes. Então você vê assim, você vê uma floresta onde todas as árvores estão só com galho no inverno, não tem nada lá, e de repente os pinheiros eles estão sempre verdes. Né? Por quê? Porque é assim que foi feito. Mas os pagãos eles conseguem, né, destruir tudo. Eles conseguem perverter tudo. Mas vamos lá. Nas tradições cristãs, onde tem inserido o culto da árvore de Natal, lembre-se que o pinheiro é uma evergreen, é a árvore que representa a imortalidade para o pagão. E está representando, adivinha o que? O encontro dos deuses, não sei o que estou falando, está no livro, certo? O encontro dos deuses, entre aspas, anjos caídos, com a Mãe Terra, e simbolicamente, como resultado disso, a criação dos Néfilins. É isso que as pessoas estão adorando. Mas assim, quando eu venho aqui e sempre falo sobre a questão do paganismo que está relacionada com isso, todo mundo fica bravo. Não, o Pinheirinho ninguém mexe. Pinheirinho ninguém mexe. Vai lá, pega a Bíblia e vê quantas passagens tem de pessoas adorando Pinheirinho e vê se é bom. Não, Pinheirinho ninguém mexe. Ninguém mexe Pinheirinho. Pois bem, continuando aqui. As bolas ornamentais da árvore de Natal representam a fertilidade, os ovos. Representando a fertilidade da deusa Ishtar, Gaia, Isis, Asterote ou Ninhursag. Quem está dizendo isso de novo? Ó, o livro, ok? O pessoal aqui do livro. O culto da Páscoa traz todo esse simbolismo também. Está se referindo à mesma coisa, da fertilidade, a mesma coisa. Pois bem, continuando aqui. Isso será detalhado mais adiante, mas a Igreja Romana, sob a liderança do Imperador Constantino, permitiu a assimilação de rituais, isso aqui todo católico sabe, certo? Não estou falando nenhuma novidade aqui. Assimilação de rituais, simbolismos e tradições pagãs, para que então essa nova religião do Estado fosse melhor e mais facilmente integrada aos cidadãos e promovesse estabilidade ao Império. Essa corrupção pagã permanece até os dias de hoje e tem muitas pessoas que falam, não, Afonso, mas isso não tem nada demais. A gente cristianizou o paganismo. Aham, cristianizou o paganismo. Nossa, será que o pessoal pagão sabe disso? Então vamos lá, continuando aqui. E você não vai encontrar as pessoas falando isso. Por quê? Porque, de novo, olha só, tem uma nomenclatura aqui nos Estados Unidos que é essa aqui, ó, 501 C3. No Brasil é outra nomenclatura, certo? Mas é a mesma coisa. São as entidades que são isentas de impostos. Você faz uma doação para a entidade, você consegue abater no seu imposto, a entidade também não paga imposto, certo? Isso acontece com muitas igrejas aqui nos Estados Unidos, no Brasil deve ser semelhante. E o que acontece? A cada 5 anos o pessoal avalia a validade do certificado dessas igrejas. Só que tem uma sacanagem aí. Funciona assim, ó. Não é que a pessoa ficou isenta no ano 1, 2, 3, 4, 5 a igreja, e se ela for avaliada de forma ruim,
ela não vai mais ter isenção para frente. Se ela for avaliada de forma ruim aqui, ela é cobrada de todos os anos que ela não pagou imposto com multa. Então o que acontece? De novo, muitos pastores vão, por exemplo, ouvir um vídeo do pastor na internet, o cara vai lá, fala umas boas verdades, e depois gerar uma polêmica, saiu na televisão, o cara volta no YouTube pedindo desculpas. Não, eu falei isso, não, mas tá errado, eu me equivoquei, etc, tal. Adivinha por quê? Quando tem rabo preso fica difícil, certo? Então as pessoas, elas não falam mais a verdade, elas têm rabo preso, elas precisam daquela isenção. Tem aqui nos Estados Unidos um grupo de pastores, ou vários grupos na verdade, que estão falando o seguinte: eles não querem mais isenção, eles estão pagando imposto, porque eles falam o seguinte: a gente não quer ter rabo preso, porque esse negócio do rabo preso é uma coisa que, tipo assim, você não vai conseguir falar a verdade, percebe? E a maioria do pessoal no mundo tem o rabo preso, infelizmente tem rabo preso. Então vamos lá, continuando aqui. Agora, vamos considerar o segundo livro de Enoque, que descreve a ordem dos Grigori, que desceram até um lugar chamado Hermon, no norte da Galileia, localizado nas terras de Manassés, conhecido como Baal-Hermon. Esse local é falado em Salmos e nos Cânticos de Salomão, e em Ezequiel é lembrado como local, presta atenção, Monte Hermon, onde pinheirinhos crescem em abundância no topo. Interessante, hein? Ou no topo aqui, na verdade no monte. Vamos analisar um trecho do livro do anjo caído ou demônio Megadriel. Muitas pessoas falam o seguinte: você falou Gabriel. Não estou falando Gabriel, é Megadriel. O livro de Megadriel, Guerra no Céu. Abre aspas. Observem, os sentinelas descendo a terra, em um local chamado Ardos, o qual é o cume do Monte Hermon, e eles transformaram a sua essência angélica em formas de homem, e os sentinelas que desceram até Ardos foram 200. E eles eram conhecidos como Grigori, e imediatamente após descerem à terra, pegaram mulheres para si mesmos e pecaram com elas. E as esposas dos sentinelas conceberam e deram à luz a abomináveis criaturas chamadas de Néfilins. Bom, continuando aqui. De acordo com Andrew Collins, em cima do Monte Hermon, os anjos fizeram um juramento obrigando a si mesmos através de mútuas maldições, pois aparentemente eles sabiam as consequências que seus atos iam gerar na humanidade. Esta palavra maldição, em hebraico, é conhecida como Harem, que deu origem a Hermon. O Monte Hermon foi um lugar dedicado à violação das leis da criação de Yahweh. Diz que, então, no livro, que Shemiasa ligou 100 anjos com essas maldições que eram chamadas de Harem Anátema. Harem como maldição e Anátema como maldição solene eclesiástica de denunciação, que seria pronunciada contra aquele que não levasse o plano até o fim. No épico de Gilgamesh, onde será abordado mais adiante o local descrito, onde o céu encontrava a terra, era chamado de Karsag. E na antiguidade, Karsag era sinônimo de Hermon, de novo. Esses incontáveis registros históricos, onde os anjos caídos cometeram este ato vil contra a criação, é contado como um ato benevolente dos deuses. Os caras vieram oprimir todo mundo, e os tontos aqui embaixo contam a história até hoje como se eles estivessem nos ajudando. Vai vendo. Então, benevolente, foi um ato benevolente dos deuses que trouxeram conhecimento para a humanidade. E isso está em muitas mitologias, né? Incluindo, adivinha quem? Tá aqui o Prometeus, né? Que trouxe o fogo, conhecimento para a humanidade. O Prometeus aqui na frente do Instituto Rockefeller, que só faz coisa maravilhosa desse mundo, não é verdade? Rockefeller com aqui o Prometeus bem na cara de todo mundo, esfregando na cara de todo mundo. E todo mundo olha e fala: isso aí, pintar de ouro deve ser bom. Deve ser bom. Deve ser uma coisa boa. Que está num monte, inclusive, olha essa montanha, e ele lá em cima da montanha segurando fogo. Oh, que coisa mais, como eles eram bonzinhos, né? Oprimiram todo mundo, destruíram muita coisa. Por causa deles aconteceu um dilúvio, certo? E até hoje os caras não aprendem, continuam idolatrando a mesma porcaria. Pois bem. Bom,
No próximo episódio a gente vai falar sobre Atlantis. Então assim, o negócio está esquentando. O livro ainda parece que só está esquentando. É muito interessante. Esse livro aqui realmente assim é... Puxa vida, que trabalho maravilhoso. Muito, muito boa essa compilação aqui. Bom, e por fim, não se esqueça, curso de abril, link abaixo. Ervas medicinais parte 1 para quando o médico não está a caminho. Não é um curso de indicação médica, eu não sou médico. Simplesmente eu sou uma pessoa assim que gosta de estudar sobre ervas medicinais de forma amadora. E para quem quiser também ter esse conhecimento de forma amadora, como foi passado de geração em geração por muitas pessoas, é um assunto interessante. Quem tiver interesse em mais do que um curso, ou quiser fazer os cursos que antecedem esse, que é o Segredo dos Chás, preparação de ervas medicinais, depois fazer esse aqui junto, ou quiser fazer os 3, você pode entrar na área de membros, ou também eu sempre deixo os links com desconto de todos os cursos aqui. Eu quero só comprar este, tudo bem. Mas a área de membros custa $7 por mês, você acessa um monte de curso lá durante o mês, e todo mês tem um curso novo, certo? No momento a gente já está com, olha, 8, 12, 13, 14, 15 cursos. Então assim, $7 por mês. Tipo assim, é um assunto, é um ponto interessante porque assim, é econômico e vale a pena. Bom pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado a todos. Até mais.